Como é que vai, cidadão? Aqui quem fala é o Entre a Política. Agora segura essa carga pesada que vem aí. A Polícia Federal voltou a bater na porta de um velho conhecido da turma do Lula, o sindicato ligado ao Frei Chico, irmão do homem do povo. Cofre apreendido, dinheiro vivo e aquele perfume clássico da honestidade petista no ar. O medo deles agora é o Frei Chico ser chamado para a CPMI e abrir o jogo. Porque se ele falar, meu amigo, o esquema do INSS pode virar o novo mensalão. E o melhor de tudo, o governo sabe, protege e finge que é coincidência. E o presidente do sindicato, aquele que podia abrir o bico, recebeu um habeas corpus de presente do ministro Rocambole. Rouba junto, cala junto e ainda tem o Estado para passar pano. E depois querem que o cidadão acredite que o país vai para frente. Se o irmão do Lula for convocado, se o irmão do Lula for preso e ficar comprovado que ele participou do esquema de corrupção, com o governo sabendo e proteção dos membros do PT e do governo, então, meus amigos, acabou para esse governo. É o fim para eles. E eles sabem disso. PF apreende uma grande quantidade de dinheiro vivo na sede do Sindinap do irmão do Lula, que é vice-presidente. Olha que loucura! Dos aposentados, pensionistas e idosos, Sindinap, cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão de Lula, recorreu a artifícios para a burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais do dinheiro movimentado, aponta relatório que mira fraudes no INSS. A informação consta em documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vinculado ao Banco Central. No levantamento obtido pela coluna, o órgão aponta práticas que comprometeram o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões, valor que, segundo o COAF, corresponde ao faturamento anual do período, gerando falso positivo na análise de capacidade financeira mensal. O mapeamento também indicou, entre aspas, depósitos em espécies relevantes em contas de servidores públicos, movimentações atípicas de recursos por agentes públicos, movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas, movimentação de recursos incompatível com o patrimônio e, por fim, a existência de contas de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras... Resumo da ópera, cidadão. Roubou e roubou muito. O sindicato do irmão do Barba roubou milhões dos velhinhos. E eles estão desesperados porque o relator da CPMI mostrou o vínculo dele com a turma. Mostrou coisas que a TV aberta não vai falar, cidadão. Roubou dos aposentados na mão grande. Quando o relator da CPMI disse que iria convocar o Frei Chico, a turma do PT ficou endemoniada. O relator, Alfredo Gaspar, mostrou ali o vínculo do... Olha só, quem que é esse aqui? É o irmão do Lula. E ele estava apresentando, né, lá com os ministros, o irmão do Lula, o presidente do Sindinap. Aparentemente o irmão do Lula era o cara que abria as portas para que eles pudessem roubar mais. Tá aqui de novo o ministro, o irmão do Lula, o presidente, que hoje é presidente do Sindinap, que hoje recebeu habeas corpus para não precisar falar nada. Durante a fala do Alfredo Gaspar, ele mostrando como que o Frei Chico, né, irmão do Lula, roubou, bem claro. O Jornal Nacional não vai falar, o Fantástico não vai falar. A maioria da população brasileira não está sabendo dos maiores escândalos que aconteceram na nossa história. Ele vira e fala que, dependendo das respostas do presidente do Sindinap, ele ia convocar o irmão do Lula. Rapaz, foi só ele falar que iria convocar o irmão do Lula, que de forma impressionante, todos os demônios saíram das catacumbas para proteger esses corruptos. Tá na mão do senhor a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI. Não admite interrupção, presidente. Não admite interrupção. Tu não admite, não é? Não admite interrupção. Não pode interromper, presidente. É tu para admitir alguma coisa? Não. Presidente. Só um instante, senhores. Presidente. Só um instante. Presidente. Só um instante. Presidente. Pela ordem. Não, o líder. Senhores, só um instantinho. Pois não, deputado Paulo Pela, liderança. Muito bem. Em primeiro lugar, quem decide se pode interromper aqui é o senhor. Esse que está falando é o Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Ele tem sido o maior defensor dos corruptos na CPMI do INSS. E, sinceramente, esse cara está cometendo talvez um suicídio político. Ele é candidato a Senado, ao governo, não sei, lá no Rio Grande do Sul. Ele está sendo o principal defensor da corrupção hoje. Eles ajudaram a blindar, inclusive o aliado, ex-chefe de gabinete do Alcolumbre hoje, eles conseguiram recusar a convocação de um cara que recebeu 3 milhões dessas empresas que roubaram os velhinhos. E ninguém fala nada.
Eu não vejo a imprensa falando sobre esse escândalo. O primeiro escândalo foi o roubo em si. O segundo escândalo, que na minha opinião é mais relevante, é a forma como o PT e o governo estão protegendo esses corruptos. Não deixam ser chamados. O STF protege, o Flávio Dino, na maioria das vezes, protege os corruptos para que eles não sejam presos. Se ele é preso, o PGR vai lá e arquiva. Eu nunca vi uma estrutura de proteção da corrupção como essa. Eu nunca vi, assim, e é escancarado, eles não tentam disfarçar, eles não tentam esconder. Mas foi só mencionar o nome do irmão do Lula, que tá, gente, sem sombra de dúvida, envolvido no esquema. Cara, eu fico imaginando se fosse o irmão do Bolsonaro. É só mencionar que tá mais do que claro que de forma impressionante todos os demônios saem para defender seus colegas. É impressionante. E o presidente do sindicato, aquele que podia abrir o bico, recebeu um habeas corpus de presente do ministro Rocambole. Nós já iniciamos o dia com mais uma notícia que nos estranha. Recebi há pouco um habeas corpus, o segundo emitido pelo ministro Flávio Dino, que eu posso dizer contra esta CPMI, ainda que debaixo da legalidade do cargo que ele ocupa. O habeas corpus, concedido ao presidente do Sindinap, permite que ele não fale e não responda absolutamente nada nesta CPMI. Agora, os senhores vejam bem, Polícia Federal nas ruas em vários estados, operação que está sendo deflagrada em conjunto com as nossas investigações e as investigações do Supremo Tribunal Federal. Ontem, numa conversa com o ministro André Mendonça, nós trocamos muitos relatórios sobre o que está acontecendo e o que nós já avançamos. Hoje a polícia está executando, inclusive no sindicato desse senhor que está aqui para depor. E chega um habeas corpus blindando uma pessoa que tem muito o que responder ao povo brasileiro. Eu respeito, naturalmente, que nós temos que aqui caminhar dentro da legalidade, mas eu estranho mais uma vez, e deixo bem claro, um habeas corpus que venha de um ministro que já não permitiu que outra pessoa viesse e agora permite que uma pessoa não, nem o juramento de falar a verdade, ou seja, ele pode mentir a essa comissão parlamentar de inquérito. No meu entendimento como parlamentar, nós estamos diante de um grande movimento de blindagem de pessoas próximas, inclusive, ao governo, aos sindicatos, e que estão usando da legislação para poder não dar explicações aos brasileiros. Mas isso não vai adiantar, porque as provas que nós temos, a movimentação que nós temos de contas bancárias, elas por si só já falam. O senhor que veio num depoimento hoje, e aqui vou me manifestar como presidente, antes, porque lá dentro não posso, tenho que respeitar as regras, é um sindicato que movimentou mais de 1 bilhão de 200 milhões de reais, um sindicato com descontos de pessoas que não autorizaram, em sua maioria, os descontos, e que sacou na boca do caixa quase 8 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Como eles usaram esse dinheiro? São explicações que eles têm que dar ao Brasil. E hoje nós estamos mais uma vez de mãos amarradas por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, eu repito para os senhores, no mínimo é estranha e me parece parte de um grande esquema de blindagem que usa advogados milionários que têm muito relacionamento e amizades com os poderes em Brasília. Mas nós vamos em frente. Não vai ser esses pontos que vão impedir essa comissão, essas decisões que vão impedir essa comissão de trabalhar. Nós vamos dar respostas ao Brasil e os senhores tenham certeza absoluta, nada vai nos impedir de chegar ao objetivo de fazermos um relatório apontando os culpados, onde roubaram, quanto roubaram e para onde foi o dinheiro, que é o mais importante hoje, inclusive nessa operação. Nós identificamos onde está o dinheiro roubado dos aposentados brasileiros. Olha, ontem eu não posso entrar em muitos detalhes na conversa, na reunião com o ministro André Mendonça, porque nós estamos debaixo da responsabilidade de um sigilo investigatório. Mas o que eu posso adiantar aos senhores é que as investigações estão muito avançadas. Essas pessoas, esse grupo, essa máfia bilionária, eles não acreditavam que seriam punidos, tanto que boa parte do dinheiro não foi nem escondido. Nós sabemos da movimentação das empresas. Os senhores podem esperar que novas operações virão e ontem conversei com o ministro sobre a possibilidade de novas prisões. Nós temos 19 nomes
que estão lá com pedido de prisão sendo avaliados. 20 nomes avaliados, e coloquei ao ministro a necessidade de nós agirmos com rapidez, porque são pessoas que têm vistos, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm passaportes, que podem seguir e fugir para qualquer parte, e inclusive movimentações para poder levar esse recurso para fora. Então nós temos que agir com mais rapidez ainda para que a gente possa dar sequência das investigações. Então fique esperto. Curte, compartilha, comenta, porque a estrada da verdade é longa, cheia de buracos, mas nós estamos acelerando sem medo.